Se Deus é um Deus tão bom, por que às vezes a gente passa por coisas ruins? Hoje a gente vai consultar na palavra para saber a resposta dessa pergunta. Na nossa vida, muitas das vezes nós passamos por momentos difíceis, complicados, onde nós temos que sair da nossa zona de conforto e aonde realmente nós não temos controle nenhum. E muitas das vezes essa pergunta pode vir na nossa cabeça. Se Deus é um Deus tão bom, por que eu tô passando por isso agora? Por que isso tá acontecendo na minha vida? Por que isso tá acontecendo na minha família? Por que o Senhor não impediu com que isso acontecesse, já que Ele é um Deus tão poderoso? Pois hoje nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias e entendendo muitas das coisas que às vezes passam na nossa cabeça e às vezes a gente nem sabe responder. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, no capítulo 43, no versículo 2 em diante, diz assim: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sendo assim, a gente já entende uma coisa, que o Senhor não vai nos livrar das provas que nós temos que passar. É literalmente aquele exemplo que a gente sempre vê. Quando a gente está na escola, a gente aprende alguma coisa, algum tipo de conteúdo, e vai chegar uma hora que nós teremos que fazer uma prova sobre aquele conteúdo, justamente para que nós venhamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. E assim nós seremos aprovados. A mesma coisa funciona na nossa vida espiritual. A gente passa por um tempo sendo ensinado pelo Senhor e vai ter uma hora que a prova vai chegar. E o Senhor nunca vai falar pra gente que Ele vai nos livrar da prova ou que Ele nunca vai deixar a gente entrar numa prova. Não é isso. Por quê? Porque o que a Bíblia diz, o que a gente acabou de ler? O Senhor não disse, vou te livrar das águas, vou te livrar do fogo. Ele não disse isso, mas Ele disse que quando estiver passando pelas águas, quando estiver passando pelo fogo, Ele estará conosco e não nos deixará nem a água nos submergir, nem o fogo nos queimar. O que nós aprendemos com isso? Exatamente, que a gente não vai ser livrado, nós não vamos ser tirados da fase da prova. Não, a gente vai passar por provas. Por quê? Porque isso faz com que a gente venha crescer espiritualmente. Mas não é porque nós vamos passar pela prova que nós estaremos sozinhos. E é isso que o Senhor nos ensina. Que quando nós estivermos passando pela prova, Ele estará conosco e nos livrará do mal dentro da prova. E não nos livrará, e não no sentido de que Ele vai nos livrar da prova, mas vai nos livrar dentro, na prova. Então hoje eu separei alguns exemplos que o Senhor ministrou no meu coração, porque obviamente foi um tapa na cara pra mim primeiro, pra eu passar pra vocês também. Peguei meu caderninho de anotação e agora vamos lá. O primeiro exemplo, gente, foi Jonas. Vamos parar pra pensar que acho que às vezes a gente lê a Bíblia e não tem a certa imaginação que nós deveríamos ter. Porque Jonas, independentemente que ele foi desobediente, foi desobediente, por isso que ele caiu na boca do peixe. Mas de qualquer forma, ele foi parar dentro da barriga de um peixe. Né? Assim, se a gente for parar pra pensar, humanamente falando, não tem como um ser humano sobreviver 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe. Ou seja, o Senhor não disse para Jonas que ia livrar ele da boca do peixe, da barriga do peixe. Ou seja, Jonas foi parar na barriga do peixe? Foi, porque o Senhor nunca falou que ia livrar ele da boca do peixe, mas falou que ia livrar ele na boca do peixe. Sabe por quê? Sabe por que Deus livrou ele da boca do peixe? Porque se o Senhor não tivesse cuidado de Jonas, se o Senhor não tivesse livrado ele, com certeza ele teria morrido. Por quê? Porque nós, meros seres humanos, não teríamos sobrevivido, nem Jonas, dentro da boca do peixe. E é isso que o Senhor nos ensina, que Ele não vai nos livrar, muitas das vezes, da boca do peixe, mas vai nos livrar dentro da boca do peixe, na boca do peixe. Porque Jonas sobreviveu. E o mais legal de tudo isso é que todas as vezes que nós passamos por um deserto, que nós passamos por uma prova, algo vai acontecer depois da prova. Então, o que aconteceu com Jonas? Foi lá, ficou 3 dias e 3 noites na boca do peixe, dentro lá do ventre do peixe. Depois ele foi lá, pediu perdão, reconheceu, né, que ele tinha errado. E o Senhor falou pra ele soltar lá
Jonas, ok. E sabe o que aconteceu? Ele foi lá e ministrou pro povo de Nínive. E mais de 120 mil pessoas se converteram. Meu amigo, se isso não é um grande feito que o Senhor fez na vida de Jonas, eu não sei não. Porque você imagina, ele fez uma ministração curta e mais de 120 mil pessoas se converteram a Jesus. Ou seja, depois ele ter passado pela prova, o Senhor ter guardado ele na prova, um grande milagre aconteceu depois disso. Pessoas foram tocadas, pessoas conheceram o amor de Jesus. Jesus foi glorificado. Mas calma, que não tem só esse exemplo. Vamos dar outro? Daniel, um cara legal, maneiro, bacana, tava de boa até que tramaram contra ele. Porque realmente, gente, pode acontecer de pessoas tramarem contra você. Por quê? O que o Senhor falou? Que muitos iam perseguir a gente, maltratar a gente, falar mal da gente, pelo nome de Jesus. E a gente já sabe disso. Então, assim, né? Daniel tava vivendo aquilo que já tinha deixado bem claro pra ele, que ele ia ser perseguido e toda aquela coisa. Foi, perseguiram, armaram contra ele, o que fizeram? Vamos colocar Daniel na cova dos leões. Colocaram Daniel na cova dos leões. Mas Daniel não foi ferido. Por quê? Novamente, o Senhor não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel dentro da cova dos leões. Porque, novamente, assim, se a gente parar pra pensar, leões são animais selvagens que, obviamente, iam matar um ser humano, né? Inclusive Daniel, porque é do instinto do animal. Agora, eles ficaram tranquilos, gente, parecendo gatinho. Daniel devia até fazer um carinho, assim, nos leões. Justamente porque o Senhor não livrou ele da cova dos leões, mas livrou Daniel na cova dos leões. E novamente, depois de Daniel ter passado por essa prova, que com certeza não foi fácil também, né? E nem Jonas, né? Com certeza foram provas difíceis de passar, mas eles passaram, confiaram no Senhor e o Senhor livrou eles dentro das provas deles. Daniel saiu impune, sem nenhum arranhão, nenhum machucado. Os acusadores colheram aquilo que plantaram, né? Que a gente não precisa nem falar. Ele prosperou ainda mais depois de ter saído da cova dos leões e ainda impactou o rei. Porque o rei olhou para Daniel e falou assim: caramba, realmente, o Deus que ele serve é real e ele tem poder. Então, o que nós aprendemos? Deus sim é um Deus de amor e Deus sim é um Deus bom. E não é porque às vezes você está passando por uma prova que o Senhor deixou de ser bom e que deixou de ser amor. Mas uma coisa eu posso te garantir: o Senhor não vai te livrar da prova. Todos nós, como cristãos, vamos passar por provas. Isso é bom porque nós vemos que nós vamos amadurecer a partir dessas provas que passamos. Em Tiago fala que nós deveríamos nos alegrar com as provas que nós passamos. Então, tá tudo bem a gente passar por provas. O que a gente sempre tem que lembrar é que o Senhor vai nos livrar dentro das provas. E que no final, algo o Senhor vai fazer, o nome dele vai ser glorificado, pessoas serão impactadas e nós teremos crescido pelo menos um pouquinho mais no Senhor. Espero que vocês tenham gostado, espero que essa palavra fale com vocês e nunca esqueçam disso. Vocês vão passar por provas e tá tudo bem, mas o que vocês sempre têm que lembrar é que o Senhor sempre vai estar com você dentro das tuas provas e vai te livrar dentro das tuas provas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Beijo!